Nos anos 60, no interior de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, um eletricista, um administrador e um mecânico decidem criar uma pequena fábrica de motores, que hoje é uma das maiores indústrias do Brasil e uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Com indústrias em 15 países, comercialização em mais de 135 países, é uma das mais valiosas da Bolsa Brasileira. Estamos falando da WEG, que nos últimos anos ficou conhecida como uma fábrica de bilionários, colocando mais 29 brasileiros na lista de pessoas mais ricas do Brasil, e avaliada em quase 170 bilhões de reais. Hoje vamos contar a história das três figuras emblemáticas por trás da WEG: Werner Ricardo Voigt, Egon João da Silva e Geraldo Werninghaus, seus fundadores, e como ela chegou onde está agora e quão importante ela é no cenário atual. Antes de tudo, eu peço que se inscreva e deixe o seu like. Tudo começou quando Werner Ricardo, Egon João da Silva e Geraldo Werninghaus decidiram se juntar para criar uma empresa de motores elétricos. Werner Ricardo Voigt sempre foi apaixonado por eletricidade. Começou a trabalhar muito cedo em uma empresa de energia elétrica em Joinville e após o expediente, ele ia às oficinas fazer os reparos dos motores, até que decidiu abrir a sua própria oficina. Escolheu Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, por saber que ali, por conta da estrutura da cidade, ele não teria concorrentes. Outro motivo para a escolha da cidade foi o fato de Jaraguá estar na rota dos caminhões que partiam de Porto Alegre em direção a Curitiba e São Paulo. E em setembro de 1953, fundou a sua primeira oficina. Ele prestava serviços gerais e atendia quase exclusivamente a manutenção de veículos motorizados, então circulavam em Jaraguá e na região. Por obra do acaso, ou não, conheceu Egon João da Silva, que precisava fazer um pequeno reparo no seu carro, trocar algo que na época tinha o nome de dínamo, mas depois deu origem ao famigerado alternador. Egon começou a trabalhar cedo, aos 13 anos de idade, trabalhava como faz-tudo em um cartório em Jaraguá do Sul. Em 1957, depois de 14 anos no principal banco do estado, tornou-se sócio de uma firma especializada na produção de canos de escape para veículos, e esse repertório lhe trouxe experiência em assuntos administrativos. E naquela tarde, na oficina, Egon comentou que havia escutado a história de um empresário do ramo de balcões frigoríficos que estava sofrendo com atrasos na entrega de motores, e Werner, ao escutar isso, respondeu imediatamente que era possível fabricar os motores ali mesmo em Jaraguá. E esse era justamente o seu objetivo com a oficina. O que impedia era a falta de capital e alguém para a parte mecânica. E novamente o destino ataca. Egon conhecia alguém. Geraldo Werninghaus era filho de um mecânico alemão que migrou para o Brasil. Ainda jovem, percebeu que tinha a mesma vocação que seu pai e seu avô e logo tratou de trabalhar na oficina da família, a Werninghaus e Filhos, que ficava em Joinville. Algum tempo depois, Geraldo recebeu a visita de dois jovens empreendedores, Werner e Egon. A proposta para Geraldo era entrar como sócio na fábrica que pretendiam abrir em Jaraguá do Sul. E assim o trio formou uma sinergia perfeita. Werner com a elétrica, Egon com a administração e Geraldo com a mecânica e o dinheiro. Naquele período, o mercado de motores elétricos era sustentado apenas por produtos estrangeiros, por conta do cenário de expansão da indústria brasileira. Em 16 de setembro de 1961, em Jaraguá do Sul, os três fundaram a WEG, que ainda não se chamava assim, e sim Eletromotores Jaraguá, com um capital social inicial de 3.600 cruzeiros, equivalente a 3 Fuscas na época. Como cada motor fabricado tinha uma etiqueta metálica escrito WEG, que são as iniciais dos fundadores, os clientes começaram a chamá-la por esse nome, WEG, nome que hoje é reconhecido como uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. No início da empresa, ela produzia apenas motores elétricos, e como a marca era apenas nacional, os consumidores ainda não tinham confiança suficiente no produto da empresa. A prioridade eram os produtos importados. Dessa maneira, os donos da empresa tiveram que ir de porta em porta vender os seus produtos e aos poucos ganhar a confiança dos consumidores. Não demorou muito para que a pequena fábrica expandisse. Já em 1964, a WEG comprou o terreno e iniciou a construção do Parque Fabril 1, e no mesmo ano começa a fabricar no local, agregando ainda mais na economia jaraguense com a geração de novos empregos. Ainda na década de 60, a visão de crescimento fez com que a WEG se tornasse pioneira na região com relação a investimentos em profissionalização. Um dos primeiros grandes marcos foi a criação do Centro WEG, em 1968, para oferecer treinamento técnico para seus colaboradores. Na época, a região não oferecia o tipo de capacitação que a empresa precisava. Até hoje, o Centro WEG insere adolescentes no mundo da tecnologia, revelando e incentivando os grandes talentos em áreas como mecânica, elétrica e eletrônica.
A empresa começou a ganhar o mundo em 1970, ano em que iniciou as exportações para os países como Guatemala, Uruguai, Paraguai, Equador e Bolívia. E em 1971, as ações da empresa entraram para a Bolsa de Valores. Em 1973, compra terreno e inicia a construção do seu segundo parque industrial, chegando ao final da década com mais de 1 milhão de motores produzidos e com exportação para 20 países. Felizmente, os ventos favoráveis da economia acabaram na década seguinte, com o Brasil enfrentando um período turbulento conhecido como a década perdida, e com a queda das vendas, a WEG precisou se adaptar. E para fazer isso, eles apostaram na verticalização e diversificação, inaugurando várias unidades de negócios: a WEG Acionamentos, a WEG Máquinas, WEG Transformadores, WEG Química e a WEG Automação. Com isso, a ideia não era só vender o motor, mas tudo o que engloba ele. Nesse meio tempo, uma mudança importante acontece. Em 1989, Egon passa o bastão para o seu filho, Décio da Silva, e após quase 30 anos, o trio de fundadores deixa a diretoria e vai para o conselho de administração. O novo presidente realiza uma forte expansão internacional da empresa, abrindo filiais nos maiores mercados consumidores do mundo. Primeira filial nos Estados Unidos, em seguida veio a Alemanha, Inglaterra, França, Espanha e Suécia. No final da década de 90, 29% da produção era para exportação, e no Brasil ela dominava 79% do setor de motores elétricos. Em 2001, ela alcançou o faturamento do primeiro bilhão de reais em um só ano. Seu movimento de expansão internacional estava a todo vapor, cada vez mais abrindo novas fábricas ao redor do mundo. Em 2006, a WEG chega à marca da produção do motor número 100 milhões. Em 2008, Décio da Silva assume a presidência do Conselho de Administração da WEG e Henry assume a presidência executiva da WEG, seguindo o ritmo da expansão de seu antecessor. Sara Delfim, sócia fundadora da gestora Dália Capital, disse em entrevista que apesar de poucas pessoas enxergarem a WEG como uma empresa de tecnologia, ela está presente em todas as inovações da indústria. Hoje, a empresa atua em ainda mais setores como geração de energia solar, motores de veículos com eficiência energética, eletrificação de carros, além de inversores e tinta para tubulações para saneamento. Até os equipamentos da ponta da Tesla têm WEG. Os principais fatores que tornam a empresa tão estável é a diversificação em produtos e a diversificação de países. Mais de 50% da receita da WEG vem dos negócios do exterior. Assim como a multinacional não depende de um só produto, não depende de um só país. E as perspectivas futuras da empresa são excelentes. As últimas aquisições da WEG mostram que ela está disposta a continuar diversificando o portfólio e acompanhando as tendências mundiais tecnológicas. Que ela não pare de surpreender, não é à toa que a chamam de a fábrica de bilionários. E ao apostar em energias renováveis e eletrificação de veículos, ela mostra que ainda tem muito para crescer. Há muito mais para falar sobre a WEG, mas em um vídeo só não seria suficiente. Peço que deixe aqui embaixo nos comentários se você deseja que eu traga um segundo vídeo sobre a WEG e até o próximo vídeo.